Fala aí, pessoal, beleza? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai continuar resolvendo alguns problemas de circuitos elétricos e a gente já tem alguns outros vídeos aqui no canal com esse tema, então eu vou deixar linkado aqui tanto na descrição quanto nos cards esses outros vídeos para vocês darem uma olhada, verem outras questões e aqui a gente parte direto aí para mais alguns problemas, tá? A gente vai resolver alguns probleminhas nesse vídeo de hoje, né? Começando por esse daí que diz o seguinte: considere o circuito mostrado na figura, onde todos os resistores têm resistência de 200 ohms. A diferença de potencial entre os pontos A e B vale 120 volts. E aí ele está querendo saber algumas coisas. Tá, então, bom, deixei aqui o esqueminha pronto. E a primeira coisa que a gente vai querer fazer aqui nessa questão é o seguinte: a gente vai querer encontrar a resistência equivalente do circuito. É a primeira coisa que o problema está pedindo. Quando a gente olha para esse circuito aqui, ele está num formato não muito agradável, né? Mas a gente tem que pensar que se num fio não tiver nenhuma resistência, né? Se a gente vai desconsiderando a própria resistência do fio, não faz diferença esses pontos aqui sem nada, né? De uma forma que a gente poderia, inclusive, juntar, né, esse ponto com esse ponto aqui. Não tem nenhuma dissipação de energia aqui. Então a gente consegue mais ou menos, e eu vou fazer aqui, né, de uma maneira resumida, colocar isso daqui de um formato que você já esteja um pouco mais acostumado, né? Em que eu tenho aqui o ponto A, e aí o que eu tenho? Eu tenho uma divisão, né? Se eu desconsiderar esse pedaço, eu tenho para cima uma divisão em paralelo, então eu posso ter aqui, né, desse lado aqui para cima, o meu R1 e o meu R2. E aí depois, esse ponto, né, que está aqui agora, ele vai também se dividir em dois. Então a gente pode colocar aqui mais uma parte em paralelo, em que eu tenho o R5 e o R4, beleza? E embaixo disso tudo, ligando direto o A com B, tá vendo? Se você pegar esse caminho de baixo aqui, eu tenho uma ligação direta entre o A e o B. Eu tenho então esse pedaço inteiro aqui de baixo, que está ligando o A com o B. Olha como é que fica num formato um pouco mais comum, né, a vocês. De uma forma que a gente vê que esses dois aqui estão em paralelo, e se eles estão em paralelo e os dois valem 200, duas resistências em paralelo iguais, a gente só pega o valor e divide por 2. Então aqui eu tenho 100 ohms em paralelo. A mesma coisa para esse pedaço. Eu vou ter 100 ohms em paralelo. Agora, esse daqui de 100 ohms com esse daqui de 100 ohms estão no mesmo braço do circuito. O que isso significa? Isso significa que essa resistência equivalente de 100 ohms está em série com essa resistência de 100 ohms. Então, no total em cima, o que eu tenho? Eu tenho na parte de cima 200 ohms. E na parte de baixo, 200 ohms também. E aí eu tenho 200 ohms na parte de cima, 200 ohms na parte de baixo, os dois em paralelo, dois iguais em paralelo, eu simplesmente divido por 2. Beleza? Então a resistência equivalente desse circuito aqui vai ser de 100 ohms. Falei um pouquinho rápido aqui, tá? Mas para quem quiser uma explicação um pouco mais tranquila em relação a isso, essa associação de resistores, tá? Já tem aí os vídeos que eu deixei linkado, né? Um pouco mais passo a passo. Bom, na letra B eu estou querendo saber a corrente total do circuito. Para isso eu vou lembrar do quê? Eu vou lembrar da primeira lei de Ohm, né? O famoso URI. Por que eu vou lembrar disso? Eu vou lembrar disso porque agora eu já sei a resistência total do circuito, a resistência equivalente do circuito, e eu sei quanto vale a DDP nesse circuito. Então, sabendo que a DDP vale 120 e a resistência equivalente vale 100, eu consigo descobrir a corrente total, beleza? Só passar o 100 para o outro lado, eu descubro que a corrente total vale 120 dividido por 100, só andar com a vírgula duas vezes, 1,2 ampere. Olha que bacana, essa daí é a corrente total. E aí a gente vai utilizar isso para encontrar a corrente que passa no resistor 4. Por quê? Porque eu sei que está chegando aqui uma corrente de 1,2 ampere, beleza? Bom, só que a resistência em cima vale 200 ohms e a resistência embaixo vale 200 ohms. Se a resistência é igual nos dois braços do meu circuito, isso quer dizer que essa corrente vai se dividir igualmente. Lembra que a corrente elétrica sempre percorre o caminho de menor resistência. Se as resistências são iguais, essa corrente se divide em dois. Certinho, beleza? Então, 0,6 ampere vai vir para o braço de cima e 0,6 ampere vai vir para o braço de baixo.
Esses 0,6 vão se dividir aqui, mas quando chegar nesse ponto vai continuar sendo 0,6, né? Considerando que nenhum elétron se perdeu aqui no meio do caminho. Quando chegar nessa divisão aqui, já que eu estou querendo descobrir a corrente no resistor 4, eu tenho que pensar o seguinte, vejam só, o resistor 5 vale 200 ohms. O resistor 4 também vale 200 ohms. Então a resistência dos dois lados são iguais. Se são iguais, o que acontece com esses 0,6 amperes? Vão se dividir em dois iguais. 0,3 ampere vai vir para o braço de cima e 0,3 ampere vai vir para o braço de baixo. E aí a gente descobre aqui exatamente qual que vai ser a corrente elétrica que passa pelo resistor 4. É de 0,3 ampere. Beleza? Bom, e por fim a questão está querendo saber a potência total dissipada pelo circuito e a potência dissipada pelo resistor 3, que está aqui embaixo sozinho. Então, primeiro a potência total do circuito. Para isso a gente pode utilizar aí o nosso famoso PUI, não é mesmo? Então, a potência total dissipada pelo circuito vai ser a DDP total, que vale 120 volts, vezes a corrente total, que a gente acabou de calcular. 1,2 amperes, beleza? Bom, então, o que a gente pode fazer aí, né? Multiplicando os dois, 120 vezes 1,2, não sei porque que eu coloquei esse A aqui, né? Eu tenho aí uma potência total dissipada de 144 watts, certo? Watt é a unidade de medida no sistema internacional. Então essa daí é a minha potência total. E a potência no resistor 3? Bom, a potência no resistor 3, eu vou fazer o seguinte... Eu preciso de duas informações, né, para descobrir a potência. E tem várias formas de eu fazer isso. Eu posso relacionar a resistência com a DDP, a resistência com a corrente, ou a DDP com a corrente. Nesse caso, para mim, vai ser mais fácil relacionar a resistência com a corrente, né? E aí a gente sabe que é RI ao quadrado. Por quê? Porque a resistência desse resistor 3 eu já sei que vale 200. E a corrente que passa por ele, olha, eu já tinha aqui analisado. Vale 0,6 ampere, então vai ser 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado dá 0,36. E aí, multiplicando por 200, eu tenho que a potência no resistor 3 vale 72 watts. Beleza? Então, é isso daí. É mais ou menos esse o processo que a gente vai fazer na maioria dos problemas que envolvam aí uma associação de resistores e depois analisar, né, um a um. Bom, mais uma questão aí, agora uma questão muito interessante que os vestibulares adoram, talvez seja aí uma das coisas de elétrica que mais caem nos vestibulares, beleza? E a questão diz o seguinte: em uma sala estão ligados um aparelho de ar-condicionado, um televisor e duas lâmpadas idênticas, como mostra a figura. A tabela informa a potência e a diferença de potencial de funcionamento desses dispositivos. E aí tem essa tabelinha aí que a gente vai usar como dados para descobrir o seguinte. Considerando o custo de 1 kWh igual a 30 centavos, quem dera, né? Se fosse 30 centavos o valor do quilowatt-hora hoje em dia. E os dados da tabela calculem em reais o custo total da energia elétrica consumida pelos 4 dispositivos em um período de 5 horas, tá? Então essa daí é a primeira coisa que a gente vai fazer. E depois, considerando que os dispositivos estejam associados em paralelo e funcionando conforme as especificações da tabela, é para calcular a corrente elétrica total desse circuito, tá? Então são as duas coisas aí que a gente tem que descobrir. A primeira delas é a clássica aí dos vestibulares. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, né, é de qual é o procedimento padrão para fazer esse tipo de problema, né? Porque a gente tem uma unidade de medida aqui que não é muito usual, mas ela diz muita coisa para a gente. Né? Se a gente tem aqui quilowatt-hora, né, vamos tentar entender o que é essa unidade de medida. Watt, a gente já sabe que é potência. Né? Então a gente sabe que potência é medida em watt. E hora? Hora é uma unidade de tempo. Bom, potência vezes tempo é exatamente energia. Lembra disso? Né? Lembra que a potência é a energia pelo tempo? Né? Então, passando o tempo para o outro lado, justamente eu tenho aqui uma unidade de medida que é de energia. Só que geralmente potência é dada em watt e não em kilowatt. E tempo é dado em segundos e não em horas. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que sempre
que a gente estiver relacionando essa unidade de medida quilowatt-hora, a gente vai ter que trabalhar com a potência em quilowatt e o tempo em horas, beleza? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque existe um procedimento padrão aí para a gente resolver esses problemas. Né? O primeiro deles, né, vamos colocar aqui um procedimento aqui padrão. O primeiro deles é descobrir a potência em quilowatt. Depois eu vou descobrir o tempo de utilização do aparelho em hora. Beleza? E aí? E aí o que eu vou fazer? Eu vou, por fim, fazer uma regra de 3, né, para poder encontrar o valor. Porque se 1 kWh vale 30 centavos, então aquela quantidade de kWh que eu encontrei multiplicando, né, a potência pelo tempo, vai valer quanto? Então eu vou multiplicar o valor vezes a energia. Tá? Ou, se você quiser de uma forma mais direta, o valor ele pode ser encontrado multiplicando quanto vale cada quilowatt-hora vezes a potência vezes o tempo. São essas as 3 coisas que impactam no valor, né, cobrado pela utilização de um produto. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com isso daqui, porque senão eu decoro isso e esqueço da relação das unidades de medida. Né? Se eu vou utilizar que o valor é o valor em reais vezes a potência vezes o tempo, eu não posso esquecer que essa potência é em kilowatt e esse tempo é em horas, beleza? Bom, então vamos resolver esse problema, né? Se eu tenho que todos os aparelhos vão ser utilizados durante 5 horas, então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar a potência total. Eu não preciso analisar um por um. Se eu quisesse saber quanto representa na conta, né, o ar-condicionado, o televisor ou a lâmpada, cada uma das lâmpadas, aí tudo bem, eu vou utilizar essas potências. Mas como eu estou falando de todos eles e todos eles estão sendo utilizados pelo mesmo tempo, eu vou pegar a potência total. Né? A potência total é de 1.100 mais 44 mais 22 de uma das lâmpadas mais 22 da outra lâmpada. Eram 2 lâmpadas, tá? Não pode esquecer. E aí essa potência total vai valer quanto? Vai valer 1.188 watts. Bom, só que eu não quero em watt, né? Eu quero em kilowatt. Para passar de watt para kilowatt, eu divido por 1.000, então eu ando com a vírgula aqui 3 vezes. Bom, então essa potência total aqui consumida vai ser de 1,188 kW. E o tempo? O tempo eu já sei. O tempo de utilização é de 5 horas. Como é que eu descubro o valor? O valor é 30 centavos por quilowatt-hora vezes a quantidade de quilowatt-hora que eu estou consumindo. Que no caso é essa quantidade de quilowatt, 1,188, vezes essa quantidade de horas, que vale 5. Fazendo essa multiplicação toda, o que a gente descobre? A gente descobre aí um valor de 1,78 para 5 horas de utilização desses equipamentos. Galera, esse valor aqui já passou faz tempo, tá? Se você pegar na sua conta de luz, você encontra quanto que a companhia elétrica está te cobrando por cada quilowatt-hora. Mas, para esse valor aqui, temos aí o custo. E na letra B? Na letra B estava pedindo para a gente calcular a corrente total que vai passar pelo circuito. Bom, a gente está querendo saber a corrente total e eu tenho informações sobre a DDP, e se está tudo ligado em paralelo, eu já sei que a DDP vai ser igual para todos os aparelhos, 110 volts, e eu sei também a potência total, né? Eu já tinha até calculado aqui. Eu sei que a potência total é de 1.188 watts. E a gente tem uma relação entre potência, DDP e corrente, né? O famoso PUI. Então, para descobrir a corrente, eu vou dividir a potência pela DDP, que é 1.188, dividido por 110. Quanto é que isso dá? Isso vai dar aí uma corrente total de 10,8 amperes. E com isso a gente resolve o problema. Tá? Agora, esse processo aqui, ele é o processo padrão e resolve muito problema. Os vestibulares gostam muito desses problemas envolvendo aparelho com certas potências ligados durante um certo tempo, numa casa, tem ali o valor do quilowatt-hora, tá? É muito importante a gente ter esses conhecimentos aí.
para fechar o vídeo de hoje, em uma aula de física, o professor apresenta para seus alunos 3 lâmpadas com as seguintes especificações. Então, aí as especificações. Em seguida, faz 2 ligações com as lâmpadas, montando os circuitos A e B, como mostram as figuras abaixo. E aí, com base nessas informações, né, a gente tem que responder algumas perguntas. Bom, então, vamos lá. Bom, na letra A, eu estou querendo saber a resistência equivalente de cada um desses circuitos. Para isso, eu preciso saber a resistência de cada uma dessas lâmpadas, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente tem informações da potência e da DDP, a gente vai utilizar a seguinte relação. A gente vai encontrar, né, a gente vai utilizar a relação que diz que P é igual a U ao quadrado sobre R, porque são justamente aí os dados que a gente tem, né? A gente quer saber a resistência, a gente sabe a DDP e a gente sabe a potência de cada uma das lâmpadas. Então, se eu quero saber a resistência, eu vou deixar a resistência sozinha, e aí eu sei que a resistência pode ser calculada dividindo a DDP ao quadrado pela potência. E a gente vai fazer isso para cada um deles. Né? No caso da lâmpada 1, ao dividir a DDP ao quadrado pela potência, a gente chega numa resistência aí da lâmpada 1 de 720 ohms, tá? Que é 120 ao quadrado dividido por 20. Para a lâmpada 2, a gente chega numa resistência, dividindo 120 ao quadrado por 40, a gente tem uma resistência de 360 ohms. E para a lâmpada 3, fazendo a mesma coisa, a gente encontra uma resistência de 960 ohms. Bom, então para descobrir agora a resistência equivalente, aqui é fácil, né? Porque aí a gente tem 2 resistores em série é só somar. Né? Então, a resistência equivalente desse circuito aqui, né, é a soma da resistência da lâmpada 1 com a resistência da lâmpada 2. Então, 720 mais 360, a gente tem aí uma resistência equivalente nesse circuito de 1080 ohms. E nesse circuito aqui de baixo? Bom, então primeiro a gente vai precisar fazer esses dois em paralelo, né? Só que esses dois eles são diferentes. Aí como é que a gente faz uma resistência de 2 resistores diferentes em paralelo? A gente tem um truquinho, né? A resistência equivalente não é um truquinho, né? Mas é uma consequência aí, que é o seguinte: a gente pode fazer o produto pela soma. Lembra? A gente pode fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E aí, nesse caso aqui, que a gente vai ter R1 vezes R2, então 720 vezes 360, dividido por 720 mais 360, que a gente já tinha feito aqui, dá 1080. Então, quanto vale essa resistência equivalente desse trecho aqui do circuito? Né? Essa resistência equivalente aqui é, fazendo essa conta, 720 vezes 360 dividido por 1080, a gente vai ter, né, uma resistência aí, uma resistência nessa parte aqui do circuito de 240 ohms, tá? Então aqui eu tenho 240 ohms. Essa resistência equivalente de 240 ohms está em série com a lâmpada 3 de 960. Então, para eu descobrir aqui a resistência equivalente total desse circuito, eu tenho que somar esses 240 com 960. E aí eu encontro uma resistência equivalente de 1.200 ohms, beleza? Então, esse daí era a primeira coisa que a gente estava querendo. Bom, depois ele estava querendo saber, em cada um desses circuitos, qual lâmpada vai brilhar mais. Para isso, a gente vai lembrar, né, que o brilho da lâmpada está associado com a potência dissipada, né? Claro que está associado com a eficiência também, né? Mas, enfim, vamos considerar que todos tenham aí a mesma eficiência. Então, a gente sabe que, né, vai brilhar mais quem dissipar a maior potência. E a potência, né, a gente pode relacionar com a resistência e a corrente elétrica ao quadrado. E aí é fácil, né? É só a gente ver aí, né, quem tem aproximadamente aí a maior corrente e a maior resistência, né, que a gente consegue descobrir qual vai brilhar mais. Então, para esse primeiro caso, a corrente que passa nos dois é a mesma. Mas a resistência do 1 é maior. Então, mesma corrente, resistência maior, então L1 brilha mais. Tá? Então, L1 brilha mais nesse primeiro circuito. Tá? Então, no primeiro circuito, L1 vai brilhar mais, por quê? Porque é a mesma corrente, mas a resistência dele é maior. E nesse outro circuito aqui? Nesse outro circuito é mais fácil ainda, porque a corrente se divide entre esses dois. Então, com certeza, a corrente é maior, né? Já que volta aqui e retorna, a corrente ela é maior no L3.
E o L3 também tem a maior resistência. Então, maior resistência, maior corrente. Nesse segundo circuito aqui, o L3 brilha mais no segundo circuito. Beleza? Então, só analisando aqui, né, essa relação RI ao quadrado, eu descubro qual tem a maior potência e aí a gente pode aí aproximar para ter o maior brilho também. E por fim, ele diz que se você colocar uma DDP de 120 volts nos dois, tá? Então se eu colocar aqui 120 volts e 120 volts, porém a lâmpada 1 queimar, quanto vai valer a corrente elétrica total no circuito? Vejam só, né? A velha discussão aí da associação em série, né? Se a associação ela é em série e um dos componentes queima, eu já não tenho mais um circuito fechado, então não tem mais corrente elétrica. Nesse caso aqui, né, a corrente vai ser zero. Por quê? Porque o circuito ele não está mais fechado. Né? Eu já não tenho mais um caminho por onde passar, eu tenho um componente queimado. Ao contrário dessa associação em paralelo, que se queimar a lâmpada de cima, ainda tem o caminho por baixo. E aí, nesse caso, a lâmpada 2 vai estar em série com a lâmpada 3, tá vendo? É como se não existisse mais esse braço de cima. Então, eu posso considerar agora a lâmpada 2 em série com a lâmpada 3. E aí, como é que eu calculo a corrente? A gente pode utilizar aí a ideia da primeira lei de Ohm, tal do Uri. Então, eu só preciso do quê? Da DDP e da resistência equivalente do circuito. Então, a DDP, 120. A resistência equivalente, se são os dois em série, vai ser a resistência 2, 360, mais a resistência 3, 960. E aí, quanto é que dá essa soma? 1.320. Então, daí a gente tira que a corrente total vai ser de 0,91 ampere, no caso desse segundo circuito aqui, queimando a lâmpada 1. Tá? E com isso a gente termina esse vídeo. Né? Ele é mais um vídeo com resolução de problemas de elétrica, já tem um monte aí no canal. Então recomendo que assistam todos e qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, beleza? Valeu, galera, até a próxima.